O senhor tem um projeto que o senhor estava dizendo de teleaula. É para quem? Para os professores, para os alunos? Como que é? Seria para o teleaula seria para os professores, daí que não tem tempo para ir para a faculdade, porque é muito sobrecarga. Então ele faria essa faculdade à distância na própria escola. Porque nós temos que aproveitar o tempo vago que existe nas escolas. O espaço físico tem que ser aproveitado de uma forma diferente, abrindo esse espaço, principalmente no período de férias escolares. Então esse espaço tem que ser aproveitado. Aí os professores vão estudar nas férias, então. Não, seria no final de semana. Pô, sacanagem, né, candidato? O pessoal tem que descansar um pouquinho, né, professores? Porque existe para nós, aquele... O funcionário público, hoje, ele pode fazer uma universidade, que é aquele curso, o tecnólogo. Então, nós podemos aproveitar todo esse espaço. E, muitas vezes, a dificuldade se encontra nesse espaço, porque não se tem espaço. Então, nós podemos usar as escolas. Aproveitar o espaço físico das escolas. E, é claro, os professores que vão compor ou que vão abrir a escola, vão lá dar cursos, ele receberá mais por isso, não será... Bom, no começo o senhor falou que vai negociar com os professores um salário justo, né, para a categoria. E se a negociação não avançar, numa eventual greve, qual vai ser a postura do senhor? Policial militar não pode fazer greve, né? Não, não pode. Garanto que no meu governo não terá greve. Por quê? Porque, como eu falei, se eu quero crescer o Estado, aumentar o Estado, fazer o Estado crescer, eu tenho que investir naquilo que é mais bonito. E que são os professores. São eles que trazem para o aluno, que formam o aluno, que formam a pessoa do aluno. São eles que passam todo o conhecimento. É a classe que tem que ser valorizada. Não tem como não haver negociação. Tem que haver negociação. Todas as reivindicações atendidas. Tem que ser conversado. Aí eu falo, o governo vai estar aberto. Então tem que se conversar todas as propostas. E aquela melhor a gente vai atender. Candidato. Principalmente salarial. Jonas, acadêmico da pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá, está nos acompanhando em casa. O candidato, em seu programa de governo, contempla em seu programa de governo propostas para a educação? Ele faz a pergunta. Não ficou claro para mim. É possível se propor a governar o Estado sem haver, ao menos, elaborado propostas claras para a educação? Ele se refere aqui ao início da entrevista, né, onde o senhor disse que não tem projetos para a educação. Como eu falei para ele, não é que eu não tenha projetos. Os projetos são as falhas que o Estado não deu para os alunos ou para a educação. Então, quais são os projetos que nós temos hoje? São as falhas que o governo está tendo com a educação, que é o quê? Infraestrutura das escolas. Nós temos que elaborar, nós temos que dar o quê? Material para os alunos estudar. Nós temos que dar a carteira limpa para eles, bem feita. Nós temos que dar uma sala de aula boa para ele. Nós temos que reformar as escolas, criar salas de jogos para os alunos. Então, tudo isso, quando eu falo que não existe projeto, não é que não existe projeto. Os projetos que todos nós temos, ou até mesmo os outros candidatos falam, são as falhas que o governo não fez com a educação. Então, se eu pegar hoje a administração do Estado e fazer o financiamento que ela deve dar todo o investimento diretamente para a educação, ela vai melhorar com certeza. Ela vai ter uma escola boa, ele vai ter um professor que vai dar aula motivado, porque vai ter um salário digno, ele vai ter salas, laboratórios, ele vai ter uma biblioteca com um acervo enorme, grande. E é isso que o aluno precisa. Então, muitas vezes, a gente fica batendo. É uma coisa até chata ficar repetindo tudo aquilo. Porque todos os candidatos, eles vão apresentar as mesmas coisas. Exemplo, vou citar o exemplo da polícia. Aumento de efetivo. Todos eles falam isso. Mas ninguém fala do judiciário. O judiciário precisa de uma estruturação, precisa de mais juízes. E a mesma coisa a educação. Não adianta nada eu chegar aqui e falar um projeto lindo, maravilhoso. São propostas diferentes. O senhor defende, por exemplo, a presença mais efetiva da polícia nas escolas. O candidato de ontem defende o contrário, né? São propostas diferentes, ideologias diferentes, a gente percebe isso. A Renata, que está aqui na plateia também, ela pergunta, nós tivemos em Maringá uma experiência de escola cooperativa, o senhor conhece? Escola cooperativa, né? E ela disse que um certo modo aí de privatização, terceirização do ensino público. O senhor acredita que esta é a saída para a prestação de serviços públicos na área educacional? O senhor acredita que parcerias podem ser feitas? Parcerias público-privado, por exemplo, podem ser feitas na área de educação ou não? A educação tem que ser pública, o Estado tem que assumir o que é de sua competência e ponto final. Eu falo hoje. Hoje o Estado tem que assumir a sua responsabilidade. Ele tem que criar vergonha na cara e assumir a sua responsabilidade com a educação. Hoje.
O senhor falou anteriormente também sobre a autoestima, a motivação dos professores, e o senhor disse que vai resgatar a dignidade do professor, onde antes era uma honra, hoje é motivo de chacota ser professor. Queria que o senhor explicasse isso. Hoje, professores... Que hoje o professor, como eu falei, ele já perdeu aquela dignidade de antes, porque antes o professor, o que a sociedade pensa, a sociedade não, né, mas o que todos pensam, o professor antigamente ele tinha um status que ele era professor, então ele tinha um certo status, assim, uma honra. Hoje ele também tem essa honra, só que ele está malhado porque o Estado esqueceu ele. Então hoje ele vai na sala de aula, muitas vezes ele é agredido pelo aluno, ou muitas vezes até as pessoas de fora, digamos, ele não tem uma segurança dentro da sala de aula. O salário é baixo, ele tem que se desdobrar em 3, porque ele dá aula de manhã, à tarde, à noite, para poder ter o salário que ele merece. Então ele tem que fazer uma correria muito grande. E ele cansa, ele trabalha estressado. Entende? Então é isso que nós temos que resgatar. Nós temos que fazer o quê? Dar esse salário para ele, para que ele se sinta motivado, para que ele possa dar uma aula boa, motivado. É nesse sentido. Não que assim é motivo de chacota, assim, porque às vezes você fala com colegas assim e tudo, ele fala assim, não, professor não. É que nem policial militar. Você é policial militar? Puta merda. Então, sabe? Então tá assim, nós temos que resgatar isso. Trazer os professores, dar um salário digno, fazer com que a sociedade volte a acreditar no professor. Porque é o professor que forma a sociedade. Candidato, pelo que o senhor fala, pelo seu discurso, parece assim muito fácil governar, né? O senhor não vê nenhum obstáculo, não? Falar, isso vai ser difícil fazer. O senhor não pensa nisso? Obstáculos existem bastante. O principal deles, um dos principais é combater a corrupção. É o principal. Combatendo a corrupção, eu acredito que melhoraria muito o Estado. Foi feita uma pesquisa por um americano, e ele falou o seguinte: se o Brasil fosse menos corrupto, 2%, ele seria um país de primeiro mundo. Porque aí fora, o Brasil é visto como um país corrupto, cheio de terroristas. E não é isso que nós queremos. Então, obstáculos vai existir bastante. Mas se eu não conseguir fazer o que a sociedade merece, eu vou sair, eu vou convocar a sociedade para brigar junto comigo. Eu não vou me acolher num canto, me acovardar. Eu vou chamar a sociedade, vou explicar o que está acontecendo, vou falar assim, esse projeto não está sendo aprovado por causa disso, disso e disso. Preciso de vocês, preciso que vocês saiam à rua e que nós vamos lá e vamos batalhar para conseguir aprovar esse projeto. Não tenho nenhuma vergonha de fazer isso. Candidato, o senhor que estudou em escola pública a vida toda e aponta todas essas falhas no ensino, eu gostaria de saber qual a melhor lembrança que o senhor tem da sua época de estudante e qual a pior lembrança. O senhor chegou a ver cenas de violência na escola? O senhor presenciou alguma violência contra o professor, alguma agressão? E o que ficou de bom do tempo que o senhor estudou? Olha, da época que eu estudei, lembranças boas são todas, porque os professores que eu tive foram muito atenciosos comigo. Eu tive bons professores. E eles faziam de tudo para poder passar todo o conhecimento que eles tinham para todos os alunos. Não havia tantos problemas como esses que o senhor está citando agora? Não havia tantos problemas assim. A escola era muito mais segura e os professores também, eles passavam tudo de bom para nós. Hoje eu acredito que passo, mas é como eu falo, você não consegue trabalhar se você não tiver ferramenta. Então não tem como. É a mesma coisa que colocar um policial na rua para trabalhar, para prender bandido sem arma. E existe uma proposta de que o policial trabalhe desarmado. Então não tem como não tem como o professor trabalhar se ele não tem as ferramentas que ele precisa.